Olá, ouvintes do programa O Mensageiro de Cristo, programa da Igreja Evangélica Congregacional Paróquia de Esquina Gaúcha, Pérola do Oeste. Estamos chegando até o seu lar com o programa deste sábado, dia 18 de abril de 2026. Que maravilha, que alegria poder contar com a tua presença e que Deus possa estar abençoando através do nosso programa. Quero iniciar o programa de hoje compartilhando o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos 32 a 39. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Com este texto, então, nós iniciamos a nossa programação de hoje. É tão difícil crer no melhor que Deus vai nos dar, quando tudo nos faz ver que não vamos prosperar. O medo e a angústia machucam o coração. Nada somos, não podemos tão pequenos. Mas como é bom ter ao Senhor dos sonhos realizador, pois se a trabalhar a ouvir nosso clamor, nossas lágrimas constrangem seu amor. Nunca falhará, podemos confiar. O que é o próprio Filho não poupou, nada pode nos negar. Nunca
Entraram na arca Noé e sua família, e o Senhor fechou a porta após eles. Gênesis 7, 13 a 16, nós encontramos o relato da história de Noé, da arca e sua família. No século passado, um cientista inglês estava fazendo escavações no Iraque, perto do rio Eufrates. Os homens que ele contratou para esse serviço arqueológico de vez em quando achavam pedaços de jarros. O cientista então os classificava e indicava a época em que os objetos foram usados. Em determinado momento, os empregados gritaram do fundo da cova: "Terminou a terra! Estamos agora em cima de lodo endurecido." O inglês mandou: "Continuem a escavação." Foi então o que eles fizeram. Depois de algum tempo, outra vez os gritos. Encontramos novamente terra firme e pedaços de jarros. Verificou-se que eram de uma época bem mais antiga e diferente da outra. Então o inglês telegrafou para Londres: "Achamos os vestígios do dilúvio." Exploradores visitaram todos os povos do mundo e procuraram entender-se com eles. Foi constatado que em todos os povos havia uma lembrança do dilúvio, aquela grande enchente. Como a Bíblia nos informa, as gerações e as idades das pessoas que viviam no tempo de Noé, calculou-se que morreram numa catástrofe 250 milhões de pessoas. A ciência hoje é de opinião que um grande planeta chegou perto do nosso mundo. Como massas se atraem, o planeta, à semelhança de um grande ímã, puxou as águas para cima e as deixou suspensas por muito tempo. Conforme a Bíblia diz, as águas cobriram todas as montanhas. A montanha de Ararat tem a altura de 5.156 metros. Está localizada ao norte da Turquia, na divisa da Rússia. Ela foi coberta por 15 côvados de água do dilúvio. Isso são mais ou menos 7 metros. Quando o planeta que acompanhava a Terra, depois de algum tempo, continuou sua trajetória, as águas baixaram. Como foi dito, essa é a opinião de alguns cientistas. A Bíblia não gasta tempo com essa explicação. Quer falar da salvação de Noé e da sua família. Por ordem de Deus, Noé construiu um enorme navio chamado Arca, com uma porta lateral. Por essa porta entraram aqueles que queriam ser salvos, mas foram só 8 pessoas, e Deus fechou a porta. Podemos supor que quando começou a chover torrencialmente, muitos que até então só se interessavam por banquetes e aventuras de sexo, bateram na porta implorando: "Noé, querido Noé, agora queremos aceitar o teu convite. Deixa-nos entrar." Porém, ouviram a voz de Noé triste atrás da porta e dizer: "Não posso, Deus fechou a porta." Se pararmos e começarmos a pensar nos acontecimentos do dilúvio, podemos imaginar que certamente chegaram aos seus conterrâneos e perguntaram: "Noé, o que estás construindo?" "A arca para sermos salvos da ira do juízo de Deus", respondia Noé. Os espectadores riam e diziam: "A gente que vive em um mundo moderno. Antigamente, sim, a opinião era de que existiria um julgamento e que os pecados cometidos tinham que enfrentar a ira de Deus. Mas agora, em nossas concepções modernas, seria ridículo crer em uma coisa assim. A arca lhes parecia uma construção desnecessária. Para pensar na ira de Deus e na perdição, elas certamente não chegariam. Assim também hoje, com a cruz de Cristo. Para que falar da salvação nesta época em que Deus não é mais levado a sério?
Falar da ira de Deus não é considerado ridículo? Nós somos perguntados: este Jesus crucificado nos salva da guerra atômica? Nos salva da fome? Salva do desemprego? Não. Ele não nos salva dos nossos pecados. Nos salva do inferno. Nos salva da ira de um Deus santo e justo. Porém, o homem moderno hoje também ri e diz: isso tudo são perigos imaginários. Pois bem, se a ira de Deus é uma atitude só na imaginação, então a nossa mensagem da cruz, de fato, não é e não se faz necessária. Como a Arca de Noé foi considerada desnecessária pelos seus contemporâneos. A arca é uma ilustração da salvação. A porta, uma indicação para Jesus que disse de si: eu sou a porta. Ainda é possível chegar a Jesus e ser salvo por ele. Porém, o tempo da graça é limitado. Depois que ele terminar, a salvação não mais será possível. Predisse o profeta Amós: andarão de mar em mar e do norte até o oriente. Correrão para toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós 8:2. Amados ouvintes, depois que Deus fechou a porta da arca, havia pessoas dentro e pessoas fora. Então, fica aqui também para que você possa refletir. Cuidemos para estar na parte de dentro, isto é, no grupo dos salvos por Cristo Jesus. Amado e eterno Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Agradecer porque a tua palavra ainda ela é atual e ainda ela se cumpre. Senhor, que cada amado ouvinte também possa ter certeza que se encontra na parte de dentro da arca, ou seja, a parte que nos leva à salvação. E aqueles que ainda não têm conhecimento de Ti como Senhor e Salvador, que realmente possam refletir e possam se voltar e confessar os seus pecados e pedir perdão, para poder ter a certeza da sua salvação. Em nome de Jesus, amém. Pelas obras das tuas mãos, teus filhos te louvam. Pelo mistério da criação, teus filhos te louvam. O firmamento tu sustentas com a tua mão. Tu visitas o ser ainda em formação. Te revelas àquele que crê, pois és maravilhoso. Pelas obras das tuas mãos, teus filhos te louvam. Pelo mistério da criação, teus filhos te louvam. O firmamento tu sustentas com a tua mão. Tu visitas o ser ainda em formação. Te revelas àquele que crê, pois és maravilhoso. Eu te celebrarei com meu viver. Maravilhoso, contarei tuas obras pra te engrandecer. O sábio não entende
teus filhos te louvam. Pelo mistério da criação, teus filhos te louvam. O firmamento tu sustentas com a tua mão. Tu visitas o ser ainda em formação. Te revelas àquele que crê, pois és maravilhoso. Finalizando o nosso programa de hoje, ainda queremos convidar a todos os membros para as programações deste final de semana. Às 14 horas teremos o ASC aqui na comunidade em Esquina Gaúcha. Culto de louvor em Mundo Novo às 19h30. Amanhã, domingo, culto com celebração da ceia em Vila Progresso às 9 horas. E queremos lembrar a todos os membros da comunidade de Esquina Gaúcha que nós teremos o culto de louvor amanhã, dia 19 às 19h30 e não no próximo domingo, dia 26, devido ao almoço que estará acontecendo aqui na comunidade de Esquina Gaúcha. Portanto, o culto de louvor na comunidade de Esquina Gaúcha amanhã à noite às 19h30 e não no dia 26. Também queremos já lembrar a todos os membros que o encontro fraternal estará acontecendo no dia 17 de maio, em Capanema, e não no dia 24. Portanto, o encontro fraternal estará acontecendo no dia 17 de maio, na paróquia de Capanema. Já agendam esta data para participar dessa programação toda especial. Assim chegamos ao final do nosso programa de hoje, desejando a todos um feliz e abençoado final de semana, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e que te guarde e resplandeça em ti. Que o Senhor te dê misericórdia e te dê paz, graça e paz. Que sua casa sirva sempre ao Senhor. Que seus passos mostrem sempre sua fé. Que o Senhor te abençoe e que te guarde.